Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender a criar um programa que utiliza os elementos de uma matriz como contador. Esse programa é um programa, vamos ver a frequência de cada passo do dado, quantas vezes ela ocorre durante 6 milhões de vezes em que esse dado é girado. Por exemplo, primeiro, antes de tudo, você cria o projeto, né? Você nomeia da forma que você quiser, você cria o pacote, ou multiplica o roll die, ou lista da morte. Você depois, dentro do seu pacote, você importa esse Java Security Handle, ou seja, essa classe aqui, ela permite que a gente instancie para o método principal e crie objetos para gerar números aleatórios. Depois você cria uma classe pública normal, nomeia da forma que você quiser, eu nomeei como RollDie. Depois, dentro do método principal, a gente vai escrever o código. Na primeira linha, eu sugiro que você pause e digite esse código no seu computador, e na primeira linha você vai instanciar, ou seja, eu vou trazer a classe para dentro do método principal para que eu possa criar objetos a partir desse handle, ou seja, eu vou poder gerar números aleatórios. Aqui você digita security handle numbers, ou seja, eu nomeei como handle numbers. Primeiro você bota security handle, que é normal, você depois nomeia da forma que você quiser. Eu botei números aleatórios em inglês aqui, mas você colocar da forma que você quiser, botar aleatório, só você nomeia da sua forma. Aí depois você bota igual e vai criar o objeto. Você bota new e depois digita security handle e fecha e abre e fecha parênteses. Em seguida vamos criar uma matriz, ou seja, um vetor do tipo inteiro, e eu vou nomear como frequência. Você bota frequência e nomeia como frequência o seu vetor, ou seja, sua matriz, e dentro dessa matriz eu vou querer que ele contenha 7 elementos, ou seja, de 0 a 6. Imagine, quando eu falo em matriz, eu falo, tipo, você imagina um retângulo, e dentro de retângulo contém 7 espaços para você armazenar os dados, ou seja, é uma matriz de dados. Aí você vai colocar o new int, né, que é para criar o objeto, e você cria e bota 7, que é o número de elementos que eu vou querer dentro dessa minha matriz. Depois eu criei uma estrutura de repetição for, ou seja, o parâmetro dentro dessa repetição vai ser o seguinte: declaro uma variável tipo inteiro, row, ou seja, lista, ele vai iniciar com o número 1. Enquanto essa lista, que está iniciando com 1, for menor ou igual a 6 milhões, ele vai acrescentar mais 1 a essa lista, ele vai incrementar. Mais 1, você vai contar 1, 2, até contar 6 milhões. A partir que ele conta 6 milhões, ele para toda essa estrutura aqui. Aí a partir desse momento que ele está fazendo essa parametrização, ou seja, ele vai rodar toda vez que ele rodar, ele vai acrescentar mais 1 a minha matriz frequência. Só que tem o seguinte, não é uma variável comum, é uma matriz, ou seja, uma matriz contém 7 elementos. Aí eu tenho que indexar para onde eu quero que ele acrescente mais 1, ou seja, se vai rodar o dado 6.000 vezes, ele vai gerar um número aleatório aqui, tanto é que eu vou ter handleNumbers.nestInt, ou seja, ele vai gerar números aleatórios a partir de números inteiros, ou seja, de 6. Aí você bota 6, porque indicar um número aleatório, ele vai trazer números aleatórios de 0 a 5. Quando você bota 6 aqui, ele coloca de 0 a menos o número que você digitou. Por exemplo, se você botar 7 aqui, se eu digitar 7, ele vai trazer de 0 a 6, mas eu quero de 0 a 5. Eu boto 6 aqui, porque eu botei mais um aqui, ou seja, se ele gerar um número aleatório 0, o 0 para mim não importa, porque o dado não tem a face número 0, ele inicia com 1, ou seja, se botar 0 aqui, ele gerar um número aleatório 0, ele vai somar com mais 1 e vai se tornar 1, e assim sucessivamente. Se gerar um número 1, ele vai somar com 1, aí vai ser 2, vai se tornar a face do dado número 2, e assim até. Por exemplo, se ele gerar 5, né, que é menos 6, vai gerar até 5, ele vai somar com mais 1 e vai ser a face número 6. Ou seja, ele vai colocar mais 1, vai somar a minha matriz frequência, ele vai indexar. Ou seja, aqui a indexação, você coloca sempre entre chaves para indexar. Quando você for atribuir um valor dentro da sua... quando você for armazenar um valor dentro da sua matriz, você tem que dizer qual o índice que ele se indica. Tem nas aulas anteriores falando sobre matriz, e lá você sabe que a matriz é composta por elementos, e esses elementos é identificado através dos índices. Automaticamente o índice vai ser isso aqui, esse randomNumbers.nestInt, ele vai girar o dado, a partir do momento que for o número 5, por exemplo, ele vai somar com mais 1 e vai 6, e vai ser somado mais 1 a frequência, ou seja, na matriz frequência, no índice número 5, assim sucessivamente. Se gerar o 4, ele vai para o índice número 4, automaticamente ele vai somando de 1 em 1. Aqui o system.printf, ele vai, aqui é só o string, né, percentual %s, aqui percentual %10s é o string, ou seja, é
o espaço, esse 10 é o espaço entre a face e a frequência, e aqui o percentual n é a próxima linha. Ou seja, ele vai girar toda essa estrutura aqui 6 milhões de vezes e vai somando mais um em cada elemento da matriz. Aqui, esse for interface, ou seja, depois que para toda essa estrutura, ele vai trazer para a face número 1 uma variável tipo inteiro, né, no meio como face, ou seja, a face do dado, em número 1. E quanto a face for menor que a frequência length, ou seja, menor que os 7 elementos, ele vai acrescentar mais uma face, ele vai somar, ou seja, 0 é 1, 0 mais 1, que vai somar com mais 1 aqui, ou seja, vai iniciar com 1, aí vai trazer a face de 1 a 6 e vai imprimir na tela a face de 1 a 6. E a frequência face, ou seja, ele vai trazer a frequência, né, a matriz frequência, e vai trazer a face, ou seja, a face é de 1 a 6, ele vai trazer todos os elementos que estão dentro do 1 até o índice número 6. A partir do momento quando eu rodo o programa aqui, ó, em Run, aí você roda o programa, note que ele vai trazer aqui o índice número 1 e a quantidade de vezes que gerou a face número 1 e assim a face número 2, a 3 e assim sucessivamente. Está demorando um pouco. Ou seja, ele gerou a frequência, essa quantidade de vezes aqui, a número 1, a número 2 e assim sucessivamente. Ou seja, ele contou, né, e trouxe a frequência e a face. Ou seja, a frequência é a matriz e a face é os índices. Ou seja, eu estou utilizando o índice e os elementos da matriz como um índice para a frequência dos dados. Ou seja, ele girou a quantidade de vezes número 1, a 2 e a 3. Ele apareceu essa quantidade de vezes aqui. Vou botar um número menor, vou botar um número 10 aqui. Vou rodar novamente e ele vai trazer uma quantidade menor. Você note que ele vai trazer aqui, então eu botei 1, vou botar 10 e vou rodar novamente. Ele vai trazer, se você somar toda a frequência vai dar 10, ele vai trazer o número 1, apareceu 4 vezes, o 2 uma vez e assim sucessivamente, ou seja, a frequência a partir dos índices da matriz. Outro exemplo que eu dou, por exemplo, se aqui for 6, ou seja, nessa random numbers, por exemplo, se eu não quiser números aleatórios de 1 a 6, eu vou tirar isso aqui e ele vai me trazer apenas os valores que estão no índice número 5, ou seja, eu vou rodar o programa. Note aqui, ó, que ele só traz os valores que apareceu número 5, ou seja, ele gerou fez toda essa estrutura e só eu identifiquei aqui a minha matriz. Eu quero que acrescente na frequência mais um a o elemento do índice número 5, ou seja, eu declarei o elemento aqui, só que a partir do momento que eu boto random, eu vou gerar números aleatórios e automaticamente ele vai somar com a frequência. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Se não entendeu, volta novamente, digita o código, é muito simples, não tem o que fazer. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.